da morte vencedor, verdadeiro Filho de Deus, aqui estou, perdoa-me. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Depois de 40 dias sem tocarmos o sino, sem cantarmos o Glória, vamos hoje, cantar o hino de louvor neste dia, na instituição da Eucaristia, do sacerdócio, cantar o hino de louvor e também com o toque do sino, que toca nesta missa e depois silencia para tocar novamente só na vigília pascal. Gloria in excelsis Deo. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amado. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós os louvamos, nós os bendizemos, nós os adoramos, nós os glorificamos, nós os damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém. Na glória de Deus Pai. Amém.
Oremos. Queremos rezar nesta Eucaristia por todos os sacerdotes, todos os padres. Rezarmos por todas as pessoas, todas as famílias que nos acompanham pelo Facebook da paróquia. Rezarmos por todos aqueles que precisam da graça, da misericórdia de Deus. Na verdade, são todas as pessoas, mas especialmente uns mais do que outros. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Escutarei a tua palavra e aguardarei em meu coração. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: Este mês será para vós o começo dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: No 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 deste mês. Então toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da terra. Tomareis um pouco do seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães asmos e ervas amargas. Assim devereis comê-los com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado nas mãos. E comerei às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligireis castigo contra todos os deuses do Egito. Eu, o Senhor, o sangue servirá de sinal nas casas onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora, quando eu ferir a terra do Egito. Este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor.
a Deus. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor, Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia, tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em memória de mim. Todas as vezes, de fato, que comerdes esse pão e beberdes este cálice, estarei proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus.
Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Eu vos dou um novo mandamento, nova ordem agora vos dou, que também vos ameis uns aos outros, como eu vos amei, diz o Senhor. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. Glória a vós, ó Cristo, Verbo de Deus. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Era antes da Páscoa, era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, o filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura. Derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha com que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés? Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo. E disse aos discípulos: Compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu o sou. Portanto, se eu, o Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, caros amigos que nos acompanham
pelo Facebook da paróquia. Concluímos o tempo da Quaresma neste dia, na manhã deste dia, na tarde deste dia para a noite, e sobretudo com esta celebração, damos início ao Tríduo Pascal, celebrando a ceia do Senhor. É uma celebração que começa hoje, mas não termina hoje. Só termina no Sábado Santo com a Vigília Pascal, porque a Vigília, o Tríduo Pascal, constitui uma única celebração. E, costumeiramente, nós neste dia tínhamos dentro da missa o rito do lava-pés. No final da missa, a adoração, a transladação do Santíssimo Sacramento para uma capela ao lado, que não seria o sacrário, na capela do Santíssimo, mas por conta das circunstâncias, hoje não teremos o lava-pés, como também não temos a transladação do Santíssimo, nem a adoração. Jesus permanece no tabernáculo, no lugar onde sempre está. Estamos, por conta das circunstâncias, celebrando diferente este ano, né? Estamos nos abstendo daquilo que costumamos fazer, na esperança de que Deus, na sua misericórdia, faça com que possamos todos superar este tempo de dificuldade e nossa vida possa voltar ao normal em todos os sentidos. Nós escutamos a palavra de Deus, que, como é próprio desta celebração, desta Santa Ceia, nos coloca primeiro no contexto da Páscoa antiga. A Páscoa que nós vemos Moisés, o povo de Deus, realizar no Antigo Testamento, de acordo com aquilo que Deus aconselhou ao falar com o seu povo por meio do seu intermediador, que era Moisés. A Páscoa antiga, que é um prelúdio da Páscoa, da nova Páscoa, que Cristo realiza, que Cristo institui para o novo povo de Deus. Nós vemos que lá na leitura do Êxodo, o povo de Deus, no Antigo Testamento, deveria celebrar a Páscoa tomando um cordeiro ou um cabrito que fosse macho, de 1 ano e sem defeito, para um sacrifício, para comer a carne e para ungir, tomar um pouco do sangue, também ungir as portas da casa como sinal da presença de Deus, onde o mal não deveria entrar. Este cordeiro, ele faz referência a Cristo. Nós rezamos na hora que acontece a transformação do pão e do vinho, né? Nós dizemos que Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Porque de fato esta celebração antiga lá do Antigo Testamento era uma prefiguração de Cristo, que vai tornar-se o Cordeiro de Deus por excelência. Vai ser aquele que vai vir ao mundo com a missão de tornar-se esse Cordeiro, de sofrer o sacrifício, de morrer para poder instituir, né, esta nova aliança, aliança de salvação, a redenção humana. Então é Cristo que faz isso por obediência ao Pai e por amor, de forma livre e também de forma consciente, por amor. Nós podemos contemplar nesse gesto de Cristo que se entrega o generoso amor de Deus, que se doa ao seu povo sem limites. Deus, na sua infinita bondade,
doa o seu próprio Filho como reparador do pecado e da salvação humana. Cristo, o servo obediente, vai de fato assumir a sua missão até as últimas consequências. É a realidade do Cristo que assume então a dimensão do Cordeiro de Deus. Mas a liturgia de hoje, ela dá ênfase à última ceia que Jesus realizou com os seus discípulos. É uma forma de celebrar a Páscoa, no momento de uma refeição comum, e onde Cristo, celebrando a última ceia, transforma esta ceia na primeira celebração eucarística, na primeira missa que ele celebra com os seus discípulos. E nesta missa, nesta instituição Cristo da Eucaristia, Cristo institui também o sacerdote, justamente para que o sacerdote pudesse perpetuar na história da humanidade ao longo dos séculos a Eucaristia como Cristo Cordeiro, que doa-se para o alimento do seu povo. Cristo Cordeiro do Antigo Testamento acontece em vista do Cristo Cordeiro do Novo Testamento, que torna-se pão, torna-se carne, corpo de Cristo, na Eucaristia, no pão e no vinho que consagramos para alimento da nossa vida. Então não teria sentido ter instituído a Eucaristia e não instituído a permanência da Eucaristia no mundo. E é por isso que Jesus institui também o sacerdote. Todos aqueles discípulos que estavam com o Senhor vão tornar-se sacerdote, vão ter a incumbência de, ao longo dos séculos, irem perpetuando a memória de Cristo que se entrega pela salvação do mundo. Então, é o que nós encontramos nesta última ceia. Era um momento de uma refeição comum. É um momento em que Cristo, com os discípulos, celebra a Páscoa. E dentro desta celebração institui a nova Páscoa, a Páscoa da ressurreição. Por meio de Cristo, então, está a se consumar a nova aliança que Deus faz com o seu povo, esta aliança de salvação. E nós vemos o testemunho de São Paulo na segunda leitura que nós escutamos. É um dos escritos mais antigos e é um testemunho que temos na palavra de Deus, no Novo Testamento, a partir dos escritos justamente dessa instituição da Eucaristia. Paulo está a instruir os discípulos da comunidade de Coríntios e está a conscientizá-los acerca da instituição eucarística que Jesus realiza. E nos apresenta aqui justamente a forma que é utilizada na Eucaristia, na missa, para a transformação do pão no corpo, do vinho no sangue de Jesus. Paulo nos diz que Jesus, depois de dar graças, partiu o pão e disse: isto é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. É o que nós fazemos aqui, celebrando a Santa Missa e em todas as missas. E Paulo dá testemunho também dizendo que depois Jesus tomou também o cálice e disse: este é o cálice da nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes este pão e beberdes este cálice, estareis proclamando
a morte do Senhor até que Ele venha. Então, todas as vezes que celebramos a Eucaristia, estamos fazendo memória deste acontecimento único de Cristo, que é a Eucaristia como salvação, meio de salvação e reparação da vida humana, do ser humano. Então, nós podemos aí perceber que a missa que celebramos, a ceia do Senhor, ela não surge do nada, não é uma invenção humana, não é uma invenção da Igreja, mas é uma instituição realizada pelo próprio Jesus, próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, que institui também aqueles discípulos sacerdotes e mandam que, assim como os sacerdotes vão se perpetuar no mundo a Eucaristia, também aqueles apóstolos que tornam-se como que bispos possam perpetuar no mundo a ordenação de sacerdotes, para que a memória eucarística não se perca, mas que vá acontecendo até a consumação dos séculos, como diz São Paulo no texto que escutamos, até que o Senhor venha de novo. Então é o que nós fazemos em cada Eucaristia. Assim nós podemos pensar, como é que um cristão se diz cristão batizado e não valoriza a missa, a Eucaristia? Não vai à igreja para rezar o sacrifício de Cristo? Nós precisamos redescobrir o valor, o significado, a importância da Santa Missa, a importância e o valor que tem este sacrifício na vida do cristão, na vida da pessoa. Não podemos compreender, às vezes, pessoas que passaram pela igreja, que são batizadas, que levam o nome de cristãos, de católicos, mas não vêm à missa. E às vezes fico pensando, tem pessoas que vêm à missa alguma vez perdida e quando vêm não recebe a comunhão. Às vezes até mesmo uma missa de falecido, às vezes a igreja fica cheia, tantas pessoas vêm rezar pelo seu ente querido, mas não comunga. Bom, se não comunga o corpo de Cristo, a Eucaristia, porque não se sente preparado, de fato, aí está certo. Porque o próprio São Paulo vai nos dizer: quem comunga o corpo de Cristo indignamente, comunga a sua própria condenação. Nós somos humanos, somos pecadores, mas somos chamados por Jesus cada dia a nos fazermos merecedores de estarmos inseridos no seu sacrifício, participando da vida de Cristo, recebendo o seu corpo e sangue como alimento para a nossa vida, nos fazermos merecedores. E aí faz-se merecedor aquele que reconhece a sua falha, reconhece o seu pecado e procura sanar, essa lacuna, buscando o perdão de Deus, buscando a confissão, para poder dignamente receber a Eucaristia, corpo e sangue de Jesus. Aí sim, está nesta plena comunhão com Ele. E a Eucaristia, ela combina com o serviço, com a missão, com a doação, com a partilha, com o amor. E é por isso que nós vemos nesta ceia que Jesus celebra com os discípulos, Jesus dá um profundo gesto de humildade. É justamente com o gesto do lava-pés. Diante dos discípulos, ele tira o manto, que seria a casula que o padre está usando, amarra na cintura, tem umas traduções que diz um avental. Este evangelho que nós escutamos hoje fala de uma toalha. E derramando água na bacia, lava os pés dos discípulos,
daqueles que ali diante de Cristo são instituídos sacerdotes, demonstrando um profundo gesto de humildade, né? Cristo é Deus, era o maior ali presente, era mais compreensivo à lógica humana que os discípulos lavassem os pés do Senhor. Mas é o Senhor, aquele que os discípulos o reconhecem como Senhor e Mestre, que se abaixa para lavar os pés dos discípulos, para dar esse gesto de humildade, né? Como exemplo, um gesto de serviço. E aí por isso que nós compreendemos quando algumas traduções do Evangelho que fala do avental, porque o avental é um símbolo de um serviço que se oferece, né? E é interessante que, terminando o lava-pés, o Evangelho não diz que Jesus retirou o manto, retirou o avental, a toalha. Diz apenas que Jesus colocou o manto para continuar a celebração. É justamente para dizer que o serviço continua, que a missão é permanente e que este serviço oferecido para a construção do reino de Deus deve ser exercido na humildade, na simplicidade, no amor, na doação, que deve ser permanente, que é permanente, né? Os discípulos certamente compreendem isso, e é por isso que eles assumem tão radicalmente a missão que Jesus lhes confia, né? Compreenderam esse gesto de Jesus. Nós vemos uma atitude de Pedro, nos diz que Pedro não estava compreendendo. Quando chega a vez de Pedro ter os seus pés lavados, ele questiona o Senhor, justamente porque reconhecia Jesus como Mestre e Senhor, como maior, como Deus. Como ele lhe lavar os pés? Senhor, tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus faz compreender que aquilo faz parte da sua missão, para consequentemente fazer parte também da missão de Pedro e dos discípulos. Se Jesus não lavasse-lhe os pés, Pedro não poderia ter parte no Cristo e na sua missão. Então, esclarecido o acontecimento, Pedro, que era um pouco afoito, vai dizer: Senhor, então lava-me não somente os pés, mas a cabeça e as mãos, né? Então Pedro compreendeu, né? E depois o Senhor vai dizer: vós vistes o que fiz, vós me chamais de Mestre e Senhor, e dizeis bem, porque de fato eu o sou. Portanto, se eu que sou Mestre e Senhor vos lavei os pés, vós também deveis na missão de hoje em diante lavar os pés uns dos outros. Ter coragem de descer até o chão, de se abaixar, para que na humildade possa servir. Esse gesto de Jesus significa não somente que os discípulos tinham que repetir ao longo dos séculos na celebração o lava-pés, que hoje nós não teremos, como já falamos, mas estava num sentido mais profundo, falando da doação que os discípulos tinham que fazer de si mesmo, assim como Jesus estava fazendo para servir, para realizar no mundo a missão de Cristo. Então, significava que os discípulos tinham que servir em todos os sentidos, tinham que assumir a missão com todas as suas consequências e tinham que colocar como meta nessa missão, tinham que se pautar nessa missão sempre pelo gesto de amor e de humildade. Porque Jesus nos faz assim compreender que o discípulo que não tem amor e que não tem humildade não pode servir verdadeiramente
ao Cristo, né? Não pode. Não pode estar servindo ao Senhor, ao verdadeiro Deus. Por isso, a nossa humildade de descermos, às vezes, do pedestal da vida para servirmos o Senhor na simplicidade. Em nenhum momento abandonarmos o serviço e a missão que o Senhor nos confia. Porque a missão dos apóstolos, a missão dos discípulos, é a missão da igreja. E a igreja somos todos nós, todos os batizados, todos os leigos e consagrados, são chamados a assumir a dimensão missionária por meio do batismo que recebeu. Então, também assumindo esse gesto de Cristo, de humildade, de doação, de amor generoso e humilde. Então, diante disso, nós não podemos compreender a atitude de algum discípulo que às vezes não queira descer da realidade do pedestal, né? Para descer a realidade até o chão, para servir de fato, né? Servir de fato. Quanto maior a patente, maior a responsabilidade. E é assim que nós vemos, por exemplo, a responsabilidade do Papa Francisco, né? Da hierarquia da igreja, ele que é o primeiro que está lá no topo da pirâmide, se assim podemos dizer, é o indigno servo de Deus, servo servorum Dei, servo dos servos de Deus, né? É o que está na patente mais alta na história da igreja e, no entanto, é aquele que está a serviço da igreja presente no mundo inteiro. E o Papa Francisco tem nos dado um grande exemplo de humildade, de simplicidade, de que não quer estar no pedestal, mas no meio, sobretudo, dos mais simples, dos mais sofredores. Tem nos dado esse exemplo. Então, se o Papa faz assim porque compreendeu o gesto de Jesus, se os discípulos compreenderam o gesto de Jesus, se o próprio Jesus agiu assim para nos ensinar, quem somos nós para também não querermos descer, às vezes, do orgulho, da prepotência, às vezes do querer sentir-se melhor do que o outro, né? Do não querer se misturar, do não querer fazer tal coisa. Não é por aí, né? O Senhor nos ensina, então, que o reino dos céus é o reino dos pequenos, daquele que se faz pequeno como ele. Ele era grande, mas fez-se pequeno ao extremo, para ensinar que o reino dos céus é o reino dos pequenos. Somos convidados hoje a rezar, especialmente pelos sacerdotes, pelos padres, que são humanos, como diz a liturgia da igreja, né? Nós encontramos esta afirmação no missal romano. Somos uma igreja santa e pecadora. E é por isso que, reconhecendo o nosso pecado, devemos ter também a consciência de estarmos buscando no Cristo a força de que precisamos para que possamos superar a nossa falha humana, o nosso pecado, às vezes a falta de fé, a indiferença, vencermos o orgulho, a prepotência, para assumirmos a simplicidade, a humildade e o amor gratuito e sem limite, né? É esse que Jesus nos oferece. Rezarmos por todos, uns pelos outros, especialmente pelos sacerdotes, que também são humanos. Às vezes costumamos olhar para os sacerdotes como anjos. E se o padre faz alguma coisa que não gosto, já fico com raiva do padre, já me distancio do padre, já olho para o padre com os olhos atravessados, né? Porque
se ele faz alguma coisa que eu não gosto, ou alguma coisa de errado, ou alguma coisa que escandaliza, né? A lógica humana é assim. Mas nós não somos juízes de ninguém, né? O Evangelho diz: não julgueis para não serdes julgados. Da mesma forma que julgardes os outros, vós também sereis julgados. Então, temos que rezar por esses que foram chamados pelo Cristo a perpetuar na história e no mundo a sua memória eucarística, para que Deus, na sua bondade e na sua misericórdia, possa fortalecer, possa encorajar, possa dar sabedoria que é tão necessária à missão dos sacerdotes, como a missão de todos os líderes, a missão que é da Igreja, que é de Jesus e que Ele nos confia, né? Na verdade, a missão é de Jesus e que Ele confia à Igreja, aos padres, a todos os batizados. E aí quem compreende isso e de fato acolhe, então está assumindo a dimensão do Cristo e é chamado a assemelhar-se a Ele. Então, que Ele nos ajude a cada vez mais compreender isso e, compreendendo, procurar vivenciar no dia a dia de nossas vidas com a nossa própria doação, como Cristo doou-se por todos nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fiquemos todos em pé para apresentarmos ao Senhor nossas preces. Fortalecei a vossa igreja, Senhor, na vocação de ser servidora e pobre, assim como o vosso Filho nós vos pedimos. Senhor, Guardai em vosso amor os ministros ordenados da igreja, para que sejam autênticos servidores do vosso reino. Nós vos pedimos, isso eucarístico, de sermos um só corpo e um só Espírito, nós vos pedimos. ouvi o vosso povo, Senhor. Tudo isso, ó Pai, nós vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivos nos temamos, mas amemos. E sinceros uns aos outros, nos queiramos. Onde o amor e a caridade, Deus aí está. Onde o amor e a caridade, Deus aí
todos juntos num só corpo, congregados pela mente, não sejamos separados. Cessem lutas, cessem rixas, dissensões, mas esteja em nosso meio Cristo Deus, onde o amor e a caridade, Deus aí está, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Juntos num só dia, com os eleitos, nós vejamos tua face gloriosa, Cristo Deus, onde o amor e a caridade, Deus aí está, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Congregou-nos num só corpo, o amor de Cristo. Exultemos, pois, e nele jubilemos. Ao Deus vivo nos temamos, mas amemos, e sinceros uns aos outros nos queiramos, onde o amor e a caridade, Deus aí está, onde o amor e a caridade, Deus aí está. Orai, irmãos e irmãs, para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem de toda a Santa Igreja. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Nosso coração está em Deus. Demos graças ao Senhor nosso Deus. É o nosso dever e a nossa salvação. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre em todo lugar. Senhor Pai Santo, Deus Eterno e Todo-Poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne imolada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres e os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos vós jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz.
Santo, Santo, Santo é o Senhor, Deus do universo. O céu e a terra resplandecem a sua glória. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Bendito é aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Hosana, Hosana, Hosana no alto dos céus. Pai de misericórdia, a quem sobem nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Abençoai nossa oferenda, ó Senhor. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica. Concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo e governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Gilberto e por todos os que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Conservai a vossa Igreja sempre unida, a vossa Igreja sempre unida. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas e de todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus, e elevam a vós as suas preces para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, ó Pai dos vossos filhos. Em comunhão com toda a Igreja, celebramos este dia santo, em que nosso Senhor Jesus Cristo foi entregue por nós, e veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires, Pedro e Paulo, André, Tiago e João, Tomé, Tiago e Filipe, Bartolomeu e Mateus, Simão e Tadeu, Lino, Cleto, Clemente, Sisto, Cornélio e Cipriano, Lourenço e Crisógono, João e Paulo, Cosme e Damião, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Em comunhão com toda a Igreja aqui estamos, com toda a Igreja aqui estamos. Recebei, ó Pai, com bondade esta oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família, em memória do dia em que nosso Senhor Jesus Cristo entregou aos discípulos para que o celebrassem, o mistério do seu corpo e do seu sangue. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo
e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Santificai nossa oferenda, ó Senhor, nossa oferenda, ó Senhor. Na noite em que ia ser entregue para padecer pela salvação de todos, isto é, hoje, ele tomou o pão em suas mãos, e levou os olhos a vós, ó Pai, deu graças e o partiu, e deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, ele tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente, e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Todas as vezes que comemos deste pão e bebemos deste cálice, anunciamos, Senhor, a vossa morte, enquanto esperamos vossa vinda. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta, ó Senhor, a nossa oferta. Recebei, ó Pai, estas oferendas, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão e os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que, ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu. E recebei, ó Senhor, a nossa oferta, ó Senhor, a nossa oferta. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas que partiram desta vida, lembrando os sacerdotes que morreram contaminados com o novo coronavírus, que, marcados com o sinal da fé, a eles e a todos os que adormeceram no Cristo, concedei a felicidade, a luz e a paz. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos, ó Pai dos vossos filhos. E a todos nós, pecadores, que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, Inácio, Alexandre, Marcelino e Pedro, Felicidade Perpétua, Águida e Luzia, Inês, Cecília, Anastácia e todos os vossos santos. Por Cristo, Senhor nosso.
Concedei-nos o convívio dos eleitos, o convívio dos eleitos. Por ele, não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. 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 Guiados pelo Espírito de Jesus e iluminados pela sabedoria do Evangelho, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Seu reino, poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, disseste aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa Igreja. Dai-lhes, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Agnus Dei, qui
Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Eu quis comer essa ceia agora, pois vou morrer, já chegou minha hora. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Tomai, comei, é meu corpo e meu sangue que dou, vivei no amor. Eu vou preparar a ceia na casa do Pai. Chegada a hora, glorifica agora o teu Filho do amor. Pai, terminei tua obra, tudo eu devolvo a ti. Eu busquei a tua glória, teu nome revelei aos meus. Pai, eu lhes dei a vida eterna, vida que és tu, único Deus. Tua palavra eu lhes ensinei e eles creram que só tu e és meu. Pai, pelos meus te peço, é meu sangue o preço do amor que lhes dei. Pai, pelo mundo eu não rogo, mas pelos que nele estão. Eles são teus, os que me deste, eu os santifiquei no amor. Pai, não estou mais neste mundo, volto para ti de onde saí. Rogo por eles,
sejam um como nós e tenham minha paz. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Então, costumeiramente, após a oração da comunhão, pós-comunhão, nesta missa, se tem a trasladação do Santíssimo Sacramento para uma capela menor, uma parte da igreja. E depois ficava na adoração até. Mas este ano não temos a adoração, nem a transladação do Santíssimo. Então a missa se conclui com esta oração pós-comunhão e depois, saindo no silêncio, é desnudado o altar. Nós agradecemos a Deus nesta oportunidade, agradecemos a todos que nos acompanham pelo Facebook da paróquia e convidamos a todos para amanhã continuarmos o Tríduo Pascal, celebrando às 15 horas a celebração da Paixão do Senhor, Paixão do Senhor, e às 19 horas a Via Sacra. Então, nossa gratidão a todos, que o Senhor nos conduza.